Bom dia, amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus na sua vida nessa manhã. Amém. Glória a Deus pela tecnologia. Glória a Deus pela real possibilidade da gente estar juntos, mesmo cada um na sua casa, né? Isso é tudo muito interessante. Bom dia, amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus na sua vida nessa manhã. Amém. Estou ajustando tudo aqui agora. Glória a Deus pela tecnologia. Isso. Estou me apropriando aqui, só um minuto que eu estava organizando aqui. Eu abri uma outra tela, numa outra janela aqui, para ver se estava tudo ok. Vi que está tudo ok. Então, bom dia novamente. É muito bom estar aqui, né? As pessoas vão chegando aos poucos. E nesse tempo de quarentena, onde nossa celebração está acontecendo de maneira remota, né? A gente tem utilizado muito o nosso canal no Facebook, com transmissões ao vivo, sempre aos domingos, às 10 horas, né? O Alan tem falado sempre, e hoje eu pedi para falar, né? E para entrar também nessa dinâmica, e estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, tá bom? Isso é muito bom. Eu só queria ver se estava tudo ok aqui, se alguém puder, no bate-papo, dizer assim, estou te ouvindo, não estou te ouvindo, né? Alguém que está aí ouvindo, dá um toque aqui para mim, só para eu ver se está tudo ok, por favor, certo? Só para eu ver se está indo tudo bem. Eu mandei uma mensagem para o Daniel Lourenço, ele ia confirmar, acho que ele não visualizou ainda, mas se alguém que estiver assistindo aqui puder me dar um toque aqui, dizer assim, está tudo ok. Estou conseguindo te ouvir tranquilamente. Seria muito bom. Temos alguém aí que possa dizer se está tudo ok? Está tudo tranquilo? A gente segue então? Dani não está aqui. Ok. Obrigado, Lu. Muito obrigado. Precisava disso. Só para eu ter um ok. Obrigado, querida. Como é que tá tudo lá no Uai? Espero que esteja tudo bem, viu? Às vezes tenho pensado em você, Lu PM. Que Deus te abençoe lá no seu trabalho, muito, né? Você que é desse time na guerra, que está na linha de frente, né? Então, que Deus te abençoe profundamente lá e te use bastante para poder mediar o sofrimento das pessoas junto à equipe médica, você ali na assistência social, né? Eu falo aqui da Jocum, gente. Estou falando aqui do meu escritório. Eu vim para cá porque aqui a iluminação é melhor, a acústica é melhor, né? Para poder desenvolver esse tempo juntos. E nós moramos numa comunidade, eu acho que a maioria sabe disso, né? Na Jocum Cerrado. E assim que a gente recebeu todas as orientações do governo, e a gente foi lendo as notícias, né? E entendendo um pouco mais a situação, aqui a gente tem uma equipe de liderança, né? Que toma as decisões juntos, tem um diretor da base, que atualmente é o Doni, mas essa equipe de liderança reuniu, nós oramos, ponderamos, ouvimos uns aos outros, e por morarmos numa comunidade, né? Ou seja, a nossa casa aqui, ela não é só da porta para dentro, ela também é da porta para fora, dentro do perímetro da Jocum Cerrado. Então, por contemplar essa realidade, né, que envolve pessoas em situação de risco diante do coronavírus, né, que envolve 2 gestantes, que envolve muitas crianças, e que esse contato ele é constante, porque nós cozinhamos juntos, nós convivemos juntos todas as manhãs, nos nossos tempos devocionais, né? Nós entendemos que a nossa quarentena ela tinha que ser do portão para dentro, e de uma maneira bem objetiva, bem específica, para podermos guardar a comunidade. Esse é o nosso entendimento em Deus. Então já tem 1 mês praticamente, né, que o portão da base ele fica fechado, a gente não recebe visitas por enquanto, nós não saímos com certa frequência, normalmente sai 1 pessoa por dia, quando sai 2 é porque tem uma emergência, resolver alguma coisa na cidade, de emergência, né, mas a gente sai para comprar comida, farmácia, coisas pontuais assim, né.
Então, só trazendo também essa palavra, entendimento, para aqueles que sabem o que é TED, né, que é a nossa escola de treinamento. Estava tendo TED no meio de tudo isso, tinha professores agendados, professores que vinham de fora de Uberlândia, né, então a gente cancelou com eles, né, na verdade, com total compreensão deles. A gente remanejou as aulas aqui, então quem está dando aula aqui na TED são os próprios obreiros, né? A TED ainda tem mais uma semana, então semana que vem é a última semana da TED, né? E os alunos estão todos aqui, concordaram em continuar, a gente deu a opção deles irem embora, eles quiseram ficar, e nós vamos levá-los em casa, né? 2 carros vai estar saindo aqui provavelmente na segunda-feira que vem, sem ser essa, a outra, né? Domingo é o culto de comissionamento, que a gente chama, né? O culto de encerramento da TED, e nós vamos levá-los em casa, cada um na sua casa, né? São 7 alunos, metade vem para esse lado de cá, Brasília e Goiás, outra metade Rio, São Paulo, e a gente já se organizou nisso, tá bom? Então, um pouco daquilo que está sendo a nossa dinâmica, graças a Deus, todos aqui bem, né? Todos aqui com saúde, graças a Deus, as crianças, as grávidas, né? O time da terceira idade, que atualmente é só uma pessoa, mas está bem, graças a Deus, e a vida vai seguindo, né? Glória a Deus por isso, irmão. Espero que esteja tudo bem na sua casa. E eu quero começar, ainda na minha introdução, não entrei ainda na palavra, né? Mas te incentivar muito, né, a não perder a lição. Que lição, Saulinho? A lição que Deus quer estender a nós com tudo isso. E lição não no sentido, assim, tirano da palavra, né? Deus é o Deus de lição. Não. Lição no sentido do aprendizado, de ver Jesus. Nós vamos falar disso aqui daqui a pouco, né? Nós vamos pegar um texto dos discípulos no caminho de Emaús. Mas vai ser muito amargo para nós se depois desse tempo nós continuarmos os mesmos. Na verdade, ninguém vai continuar o mesmo. O mundo não vai ser o mesmo. Ninguém vai ser o mesmo, né? Mas vai ser muito amargo se nós não tivermos o devido discernimento dessa transformação em Deus, em Cristo, no reino. Então, mais uma vez, eu te incentivo mesmo a você, né? Se você é como eu, que tem filho pequeno em casa, que não tem escola, que demanda energia sua, talvez quase o dia todo, né, eu te incentivo, descubra o milagre da manhã. O que é o milagre da manhã? Tem até um livro, né, que fala sobre isso, mas enfim, outra coisa. Mas o milagre da manhã é descubra a beleza de acordar antes de todo mundo da sua casa e ter um tempo com o Senhor. Aí você não perde a lição, né? Descubra a beleza de você ver o Senhor no caminho. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Sigo falando também que nós, enquanto igreja, nós continuamos com os nossos compromissos e graças a Deus o Senhor, como sempre, a tempo e fora de tempo, com crise ou sem crise, com confinamento ou sem confinamento, né? Ele tem se manifestado com fidelidade, mas quero te incentivar a partir desta palavra de fidelidade, a ser fiel também ao Senhor. Deixa eu desligar o meu e-mail, que senão vai apitar aqui. A ser fiel ao Senhor. Você pode ter acesso às nossas contas. Ao final dessa transmissão, eu vou pedir o Marcos, para mais uma vez, nosso querido pastor Marcos, para ele colocar as contas bancárias e você pode continuar sendo fiel ao Senhor. Você que é membro e faz parte dessa comunidade. Amém, queridos? Vamos ter uma palavra de oração? Feche os seus olhos aí onde você estiver, para que a gente possa juntos orarmos. Senhor, eu te dou muita graça, Pai. Eu te agradeço de todo o coração, rendo louvor ao seu nome, porque hoje é domingo, Pai. Hoje, sem dúvida alguma, é um dos dias mais importantes para nós no cristianismo, Deus. É a expressão viva da sua redenção, que nos encontra num lugar de morte e de perdição e faz novas todas as coisas. Obrigado por isso. Obrigado por este domingo, esse domingo de manhã tão simbólico para nós, que aponta para a tua pessoa, Jesus. Aponta para uma cruz vazia, aponta para um túmulo vazio e, ao mesmo tempo, aponta para uma conexão nossa com a eternidade. Aquilo que estava quebrado e destituído de vida por desobediência e rebeldia é restituído por sua obediência
Louvado seja o teu nome por isso, Deus. Que esse símbolo verdadeiro e genuíno alcance os nossos corações, alcance as nossas mentes, alcance as nossas casas, Senhor. Alcance a nossa fé. Por isso, vem sobre nós e fala conosco, Deus. Pai, se dê a conhecer a nós esse tempo juntos de devocional aqui, Deus. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, amém. Abra sua Bíblia aí comigo, se você tiver com ela. Seria muito bom se você pudesse, tá? Ter sua Bíblia aí, para a gente juntos lermos. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Vamos juntos meditarmos na palavra de Deus, né? Enquanto você abre a sua Bíblia e vai procurando, né? A Jocum está tendo um culto agora lá, tá bom? Os meninos, alguns missionários entenderam de Deus fazer um culto bem simbólico do dia de hoje, uma coisa bem dinâmica, estão lá no monte agora. E eu falei, irmãos, vão começando, vai tocando o culto aí, que eu vou estar lá com o pessoal da VID, e quando terminar eu subo lá para o monte, né? Então tá lá as crianças, tá todo mundo reunido lá por um tempo juntos também, de celebração desse domingo de Páscoa, tá? Então, Lucas 24, enquanto você abre aí, hoje eu tive um privilégio maravilhoso, irmãos, mas muito, que eu te indico demais da conta. Eu estava com a minha Bíblia cronológica, e aí eu peguei ela e fui levantar cedo, bem cedo, ontem à noite eu pensei nisso, pensando um pouco na narrativa dos evangelhos, que traz que as mulheres, nas primeiras horas do dia, né, elas foram ao encontro do túmulo de Jesus. E eu falei, Deus, eu quero viver esse símbolo hoje. E fui nas primeiras horas do dia. Aqui, pelo menos onde eu moro, acho que acredito que em Uberlândia como um todo, né, dependendo do lugar, talvez pode ter variação mínima, mas aqui, 5h30, ainda era muito escuro. Então foi 5h30 que eu fui, ainda fiz um café preto, e aí eu vou para fora, né, eu gosto de meditar bem lá fora, mesmo que esteja frio, estava um friozinho, para contemplar exato momento do surgimento da luz. E quando a luz começou a surgir, né, a gente estava orando, preparando o espírito, tendo tempo com o Senhor, eu comecei a ler então a narrativa da cronológica, que traz exatamente de acordo com os 4 evangelhos tudo o que aconteceu naquele domingo. Aquele domingo tão único que nunca mais a vida humana foi a mesma depois dele. E dentre toda a riqueza, toda a beleza, toda a profundidade, toda a eternidade, né? É um texto que tem eternidade. Você vai lendo aquilo, você vai conectando com aquilo que Jesus veio fazer e como isso tem a ver comigo e com você. Aponta para ele, diz respeito a ele, mas nos alcança, né? Todo o amor embebido nisso aqui. Eu cheguei em Lucas 24, em especial, e esse texto saltou aos meus olhos demais, né? Eu li ele pelo menos umas 2 vezes de maneira tranquila e pausada, e eu queria meditar com você nesse texto hoje. Amém, querido? Lucas 24, a partir do versículo 13. Um clássico. Os discípulos no caminho de Emaús. Vamos falar disso aqui hoje. Vamos ver o que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações aqui hoje, né? Eu estou com o meu WhatsApp aqui aberto, que o Daniel pediu para eu ficar, porque qualquer coisa ele vai me informando aqui de necessidade, técnica e por aí vai. Mas acompanhe aqui comigo, por favor. Lucas 24, versículo 13, diz o seguinte. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo por um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Naquele mesmo dia, é domingo, tá? De acordo aqui com a cronológica, na organização que ela faz, se faz muito sentido, quando Lucas traz na sua narrativa, naquele mesmo dia, quer dizer que isso se deu no domingo, né? Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo.
ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem. O dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou um pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Só até aqui, irmãos. Amém? Um texto extremamente próprio para a gente meditar hoje, até porque ele, de fato, aconteceu há alguns anos atrás, exatamente num domingo como esse. Então diz a narrativa que os discípulos, ou melhor, dois, estavam caminhando, e ela descreve com muita propriedade que eles estavam tristes, abatidos, desesperançosos. Existia uma crise dentro deles diante de uma realidade que não condizia com a expectativa que eles tinham. Irmãos, é fato que na minha vida e na sua, toda vez que eu e você investirmos as nossas fichas em expectativas próprias da nossa humanidade, do nosso planejamento, da maneira como somos orientados a querer as coisas a nossa maneira, nosso modo, quando uma realidade destoa dessa expectativa, ela traz consigo para dentro de nós uma dimensão de crise. A crise, na verdade, é esse estado de mal-estar a qual nós não estamos no controle, a qual não depende da nossa escolha a priori para que a situação da realidade mude, como a gente gostaria que ela mudasse. A crise traz consigo sentimentos de mal-estar, de uma certa angústia, tons de ansiedade, uma certa inquietação. E aqui não foi diferente. Existia algumas dimensões naquela realidade que estava bem fora daquilo que aqueles discípulos esperavam para aquele momento, para aquele dia, quando o assunto era Jesus. Olha que interessante. Se a gente pudesse dar um nome para a crise aqui desses dois discípulos, o nome seria Jesus.
Por quê? Porque eles esperavam alguma coisa. E eu quero pensar com você rapidamente 3 princípios que este texto, para muito, né, assim, esse texto tem mais de 3 princípios com certeza, mas 3 que me saltam aos olhos e que eu te convido a fazer um devido deslocamento, uma devida aplicação para o momento que a gente está vivendo. Né? Eu sei que você tem ouvido, com certeza, muita coisa sobre o coronavírus e o momento, né? Talvez você até vai para um lugar e diz assim, pelo amor de Deus, chega. Né? E eu não estou aqui para te trazer mais informações, seja elas políticas, ou médicas, ou sanitárias de coronavírus, longe de mim. Mas eu quero não perder a lição, como eu falei com você no início desse vídeo. E eu quero te conduzir nessa meditação para juntos a gente pensarmos nisso. Então vamos lá. Diz o texto, acompanha comigo, no versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. É interessante, né, irmãos, porque esse texto ele é muito claro. Não foi o Jesus vindo de outra maneira, um Jesus mais moreno, mais loiro, né, um Jesus, né, com outra forma, um Jesus com dinâmica diferente, ou seja, um outro Jesus a qual eles não conheciam. Não foi isso que o texto trouxe. O texto vai dizer para mim e para você que Jesus, o Jesus que eles conheciam, ou pelo menos achavam que conheciam, se aproxima, né? Vem ali e começa a ter com eles. Mas no momento que Jesus chega, preste atenção que aqui está o primeiro princípio. Eles estavam conversando e discutindo sobre alguma coisa. Eles estavam digerindo aquela realidade numa conversa. Eles estavam tentando enfrentar aquela realidade, conversando e discutindo sobre o que estava acontecendo. Aí você fala assim, mas Saulinho, isso tem problema? De maneira alguma. Conversar e falar sobre a realidade, discutir, opinar, né, diferentes pontos de vista, não tem. No momento em que a nossa vida se pauta mais nisso do que outra coisa, aí tem. Que eu arrisco a dizer, irmão, sem medo de ser feliz, que talvez demarque a maioria das nossas realidades hoje. É muito comum, quando a realidade é desfavorável, que você recorra a uma catarse, a uma necessidade de ficar falando sobre aquilo, e discutindo, e tentando encontrar pessoas que possam legitimar seu ponto de vista, tentando de alguma maneira encontrar segurança nessas falas, nas informações, naquilo que vem, e a gente começa só a falar disso, e a nossa vida vai ficando envolto nisso, e a boca fala do que está cheio o coração. E vamos desdobrando, né, em falas excessivas sobre o momento que a gente está vivendo. E aí, irmãos, sabe o que acontece? O que aconteceu num domingo atrás, aqui nessa realidade. Eles não conseguiram reconhecer Jesus. Tanto é que Jesus chega, se você continuar lendo aqui, a partir do versículo 15, e pergunta, sobre o que vocês estão conversando e discutindo? Então, Jesus chega, se aproxima, o mesmo Jesus. Eles estão ali, pessoas que conviveram com ele, que conheciam Jesus e não o reconheceram. Sabe o que acontece, irmão, na minha vida e na sua? Quando a gente, de fato, não consegue ter um discernimento sobre isso, e a nossa existência, nesse momento de crise, ela está pautada em conversar e discutir excessivamente sobre este mundo, sobre essa realidade, sobre somente visão política, ou não política, ou partidária, ou antipartidária. Somente se fica em casa, se eu vou, se a nossa conversa está embebida disso, irmãos, sabe o que vai acontecer? Você não vai ver Jesus, irmãos. Se contente em ficar com a sua conversa, então. E não sou eu que estou dizendo, isso aqui é bíblico. Você não vai ver Jesus. Você vai ter que se ouvir. E é extremamente danoso ficar nos ouvindo, porque se a boca fala daquilo que está cheio o coração, irmão, a Bíblia também vai dizer que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso, querido. Então, em nome de Jesus, se eu e você nos determos nesse momento tão
próprio para a gente aguçar a sensibilidade, aproveitar a solitude, aproveitar o silêncio. Irmão, quanto do silêncio você tem aproveitado nesse tempo aí? O quanto? Existe uma polifonia que nos invade, mas eu quero te dizer uma coisa. Quando eu digo polifonia, eu estou dizendo muitas vozes, tá? Muitas vozes vão nos invadindo. Eu quero te dizer uma coisa. Uma voz só te acessa se você permitir que ela te acesse. Isso quer dizer que essas muitas vozes, elas só estão acessando o nosso coração porque você está permitindo. Porque você insiste em estar nesse lugar. Você insiste em caminhar na vida hoje, conversando e discutindo sobre o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo? E aí Jesus fala assim, não sei não, o que está acontecendo? Irmãos, meu Deus. Gente, presta atenção, deixa o Senhor falar ao seu coração. Jesus pergunta, o que está acontecendo? Agora preste atenção nisso aqui. Eu não acredito que Jesus seja irônico. Ou seja, ele não falou num tom de ironia, tipo assim, tá, deixa eu ver o que está acontecendo, eu sei, mas eu quero ouvir. Não, irmão, ironia é uma dimensão péssima da natureza humana, isso diz respeito a mim e a você. Uma ironia é uma piada de mau gosto que você faz e você se promove. Você que elaborou a ironia, você é promovido às custas do outro. Jesus não é assim, irmão. Se Jesus não é irônico, e Jesus sabia o que eles estavam discutindo, por que Jesus faz essa pergunta, então? Te respondo, pelo menos a partir de onde eu alcanço. Para que eles pudessem se ouvir. Jesus dá uma oportunidade para aqueles homens se darem conta de onde eles existiam. A pergunta de Jesus, na verdade, é uma oportunidade para eles. É uma oportunidade para que eles possam se ouvir. E falar, gente, o que a gente está falando? Gente, presta atenção, nós estamos perdendo a lição. Nós estamos perdendo Jesus de vista, mas eles não se tocaram no primeiro momento. E foram ensinar para Jesus religião. Ou o momento, né? ou mal-estar e tal. Então, primeiro ponto, irmãos, que eu quero que você repita. O que você está discutindo? O que você está falando que tem te impedido de ver Jesus? Né? Preste atenção, porque Jesus vem. Preste atenção, irmãos, é sério que eu vou te falar. Jesus vem sobre nós essa manhã e pergunta, o que você está conversando? O que você está discutindo? O que você tanto fala nesse WhatsApp? O que você tanto insiste em se posicionar aqui ou ali? Por quê? Jesus está te perguntando essa manhã, irmão. Para mim e para você. Por quê? O que você tanto insiste? E aí você tenta se convencer. Não, é porque eu sou assim mesmo. Não, é porque ele tem que fazer. Não, mas isso é certo. Irmão, não estou nem na ordem do certo e do errado. Irmão, não estou nem aqui tomando partido político ou dizendo fique em casa ou sai. Ou dizendo assim, não, relaxa que isso aqui é tudo conspiração. Ou não, presta atenção, senão você vai morrer. Irmãos, nem nessa ordem eu estou. Eu estou querendo pensar nisso dentro da sua alma. Do seu espírito, irmão. O que vocês estão discutindo? Jesus pergunta aqui. E aí eles começam. É o seguinte. Vou ler junto com você aqui. Vamos lá? Deixa eu virar minha página aqui. Né? As coisas que aconteceram aqui, você não está sabendo, não? Você é o único que está aqui e não está sabendo? Jesus fala, não, que coisa. Que coisa. Irmão, lembra, Jesus não é irônico. Não é. Irmão, toda essa narrativa aqui tem princípios para nós a partir do posicionamento intencional de Jesus. Que coisa vocês estão conversando? Vocês que são os meus discípulos. Mas que coisa vocês querem conversar? Que coisa vocês estão a fim de falar? Que coisa que vocês querem discutir? Que coisa é essa que é tão importante, tão relevante, que tem enchido o seu coração e o meu nesse tempo? Que coisa? Deixa eu ouvir. E eles começam. Olha, o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Gente, é hilário isso aqui, né? É tragicômico aqui. Falando para Jesus o que aconteceu com Jesus. Nossa, engraçado, né, Saulinho? Engraçado? Engraçado se eu e você tivéssemos isentos. É trágico, é cômico trágico. Começa engraçado, mas começa cômico, mas fica trágico. Fica trágico quando isso começa a dizer da minha vida da sua. E é o que está acontecendo. Então não está só engraçado, não. Já está trágico.
A gente começa, na nossa maneira de se expressar, a querer ensinar para Jesus, a falar para Jesus o que está acontecendo, a explicar para ele que o povo está morrendo, a explicar que o meu negócio está indo, explicar que o meu salário já está pela metade, explicar que... A gente começa explicando para Jesus, a gente começa explicando como que a gente vai viver, como é que vai ser o mundo. Deixa eu te explicar. Jesus, senta aqui, deixa eu te explicar o que tá... Porque acho que você não está vendo o que está acontecendo. A gente está conversando, discutindo tanto. Então vamos explicar para Jesus agora. Explicar como é que tá a política, explicar se a gente fica em casa, se a gente vai trabalhar. Deixa eu te explicar, Jesus, eu preciso te explicar o que está acontecendo. Aqui dentro de casa, com os meninos, a minha conta, com medo que eu tô. E aí Jesus vai ouvindo. E aí no meio da explicação deles, irmãos, segundo princípio, surge algo que de fato denuncia esse lugar inadequado que eles insistem em estar. Que está aqui, versículo 21. Acompanhe comigo. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Olha que coisa interessante isso aqui, irmão. Segundo, se o primeiro, o que você está conversando e discutindo tanto? Minha segunda pergunta para você, à luz do texto de Lucas, o que você está esperando? O que hoje a sua vida espera? Diante dessa realidade, que todos nós estamos nela, todos, o que você está esperando, irmão? O que eu estou esperando nesse momento? E nós esperávamos que iríamos prevalecer na nossa economia, nós esperávamos que o Messias iria nos salvar. Você espera o quê, irmãos? O que você está esperando? O que eu estou esperando? Agora, tem duas maneiras de esperar, tá? Aquela que você aprendeu a falar e aquela que de fato você espera. Deixa eu te explicar isso aqui. Nós que vivemos num contexto eclesiástico, gospel, evangélico, né? Nós aprendemos a importar discursos. O que é importar discurso, Saulo? É dizer assim, não, eu espero Jesus, eu espero o reino. Quer dizer que a gente aprende a falar. Meu filho de 6 anos já está aprendendo a importar discurso. O que é isso? Ele vai sabendo que ele tem que falar na hora certa e na hora errada, por exemplo. Mesmo que ele não sinta aquilo. Parte disso é fundamental para a gente viver em sociedade, para a gente conseguir lidar, respeitar uns aos outros e tal. Mas quando isso diz respeito a Deus, não, irmão, não tem discurso. Você tem que ser inteiro. Tem que expressar seu coração. E não queira importar um discurso para tentar convencer Jesus de alguma coisa, irmão. Não vai funcionar, não. Ele te conhece por inteiro. Nada, diz o escritor de Hebreus, está oculto. Nada. Então, se eu e você estamos falando, estamos esperando o reino, mas a gente está esperando ansiosamente, é que alguma coisa aconteça, é que vai, é que deixe fazer, se as nossas fichas estão sendo apostadas aqui nesse mundo, irmãos, o que vai ficar para Deus é essa segunda parte, porque a primeira queimou já antes de chegar nele. Preste atenção, irmão. O que você está esperando? Não de fala. Preste atenção. O que o seu coração, o que a sua mente, o que a sua família está esperando nesse momento? Te dou uma dica. Saulinho, eu não sei o que eu estou esperando. Te ajudo. A sua expectativa dialoga com a sua ansiedade. Preste atenção nisso. Você quer entender o que você está esperando? Simples. Por que você está ansioso? Ou por que e em que área te deixa ansioso ou inquieto? Está ansioso? Como é que você vai pagar o cartão de crédito? Como é que você vai pagar as contas? Você está extremamente ansioso pela sua saúde? Está extremamente ansioso para aquilo que vai acontecer na sua empresa, eu na minha realidade aqui? Não pense você que eu não estou sendo afetado, irmão, diretamente. Todos nós estamos. Eu já vi com a nota de rodapé aqui, irmãos. Cuidado para esse sentimento em si mesmado não vir para você, viu? Você está achando que você está sendo mais afetado. Irmão, está todo mundo sendo afetado. Irmão. O que vai pautar a nossa diferença a partir da afetação é como a gente reage a isso. Agora, não, cuidado com esse complexo de ensimesmamento, achar que só você está sendo, está todo mundo sendo. E aí, diante desse lugar, o que a gente está esperando? Irmãos, em nome de Jesus, esses discípulos tinham uma visão, uma expectativa, uma projeção para o futuro, assim, meio troncha.
Porque se você olhar aqui na expressão deles, ele ia trazer redenção a Israel. Essa parte está pronta, redenção a Israel, redenção para o mundo. Né? Mas a primeira parte é o principal problema. Nós esperávamos que ele ia. Não, não vai mais. É uma esperança que está assim, fadada ao fracasso, porque ela está no lugar errado. Ela está na dimensão errada. Irmão, a gente pode estar muito bem intencionado, mas está esperando a coisa errada. Você pode ter clareza da redenção, mas você ainda acredita que o mundo se resume a isso. Né? Irmão, nós vamos morrer, irmão. Você tem que entender isso. Se tem alguém que tem que entender de morte, de finitude, sou eu e você, irmãos. Se tem alguém que não deveria ser pego de surpresa quando o assunto é a brevidade da vida, sou eu e você. Mas parece que somos os mais doentes hoje quando é esse assunto. Se tem alguém, irmão, tem que entender que nós não somos desse mundo, que não tem nada para esperar aqui, irmãos. Nada. Nada, vezes nada para esperar deste mundo, sou eu e você. Mas o que a gente tanto conversa e tanto discute está denunciando o que a gente espera. Mesmo que a gente tente equilibrar essa espera com uma fala gospel de Jesus de Reino. O que você está esperando, irmão? Que melhore? Está esperando que volte? Irmãos, isso aqui não é uma palavra catastrófica, não. Longe de mim, irmãos. Pelo contrário, não sei se você está entendendo. Eu estou querendo te animar. Larga essa cachaça. Eu estou querendo te animar, irmãos. Porque, meu Deus me livre de esperar nesse contexto que eu estou descrevendo para você, que muitos de nós estão insistindo em esperar. Deus me livre em existir nesse mundo com toda a luz que eu tenho, com a beleza que existe em relacionar com Jesus, e me desesperar. Porque aqui não é só uma esperança, não. Aqui é eles anunciam, descrevem a desesperança deles. Talvez você está desesperado, irmãos. Por quê? Por quê, irmãos? Descubra a beleza que Paulo descobriu. Para mim, o morrer é lucro. O viver é Cristo. Irmãos, nós estamos num momento que uma lição está sendo dada para nós e a gente não pode perder, não, irmãos. Que é a nossa relação com a morte. É óbvio que, naturalmente, eu e você, por uma questão instintiva, nós somos orientados para a vida e não para a morte. Mas, irmãos, quando nós conhecemos a Jesus e o Reino, os nossos instintos eles vão ser transformados. Todos eles. À medida que a gente se aproxima e cultiva relacionamento com ele. Irmão, descubra a beleza da morte. Descubra a beleza de que a gente está voltando para casa. Eu não estou fazendo catástrofe aqui, dizendo que você vai morrer, todo mundo vai morrer. Irmãos, é muito mais profundo que isso. Isso aí é tão óbvio. Se é de coronavírus, se é de infarto, se é de qualquer coisa, isso é óbvio. Se é agora, se é daqui 10, 20, 30, é óbvio. Estou dizendo, descubra a beleza de ver Jesus no caminho. Permita que ele te ensine o que esperar. E aí, entra o último ponto para a gente encerrar. Preste atenção. Continua aí, no 25, depois ele ouvir tudo que eles esperavam. Depois ele ouviu uma aula daqueles dois, do que tinha acontecido, do que estava acontecendo. Depois ele contemplar a discussão, conversa e mais conversa. O próprio Jesus não ser reconhecido. Sendo visto como estrangeiro. O que você está fazendo aqui? Não sei lá, é um cara que chegou aí. E talvez, irmão, Jesus está aí dentro de sua casa, está dentro de você. Talvez não, ele está. Se você crê, ele está. E você não está reconhecendo. Está aí dentro do seu casamento. Está aí nas suas finanças. Com tudo que está acontecendo, ele está aí dentro. E você não está reconhecendo. Porque você está conversando demais, irmãos. Você está conversando demais, está discutindo demais. Aí você não está vendo ele. Você está esperando demais. Você está apostando as suas fichas em outro lugar. Demais. Você não está vendo ele. Aí chega o momento dele se manifestar. Versículo 25. Preste atenção. Ele quem? Jesus, o Mestre. A redenção, a ressurreição personificada. Fala assim para eles. Como vocês custam a entender. Se o primeiro ponto
o que a gente está falando e discutindo. Se o segundo é o que a gente está esperando, o terceiro é, a partir do que eu falo, que eu discuto, a partir das minhas expectativas, daquilo que eu tenho pensado, né, para o futuro, para o amanhã, para o advir, na junção desses dois, o que eu estou entendendo, irmão? O que eu estou entendendo, então? No final, quando eu passo a régua, eu estou entendendo o quê? Hã? Jesus já matou aqui a charada. Irmão, vocês não estão entendendo. Meus discípulos, vocês não estão entendendo. Como é que vocês custam a entender? Custam a entender. Porque Jesus não está contando nenhuma novidade aqui não, irmãos. Jesus não está inaugurando uma teologia aqui não. Ele não estava levando os discípulos agora para o ensinamento a partir do zero, não. Sabe o que é mais curioso da Páscoa? E que eu estou meditando de maneira mais profunda, e pela primeira vez tem saltado aos meus olhos, como nunca antes, mesmo já tendo lido excessivamente essas narrativas aqui nos evangelhos, é como esse domingo, melhor dizendo, essa sexta, esse sábado, esse domingo, foi anunciado, foi dito e foi ensinado. E eles não entenderam. Irmãos, preste atenção. O que você está entendendo, irmãos? Você pode ter uma vida com Deus antes. Você pode ter experiências com Deus. Você pode ter estudado Bíblia, lido um monte de livros. Isso não te garante ter entendendo, não, irmãos. Pode ser que você seja como os discípulos. Eles caminhavam com Jesus. Eles viram milagres e não entenderam. E aí Jesus fala, mas vocês estão custando a entender. Irmãos, hoje no final da manhã, ou no final desse meu tempo devocional pela manhã, eu comecei a me perguntar, não pense você que eu estou pregando, isso aqui não é para você não, irmão, isso aqui começa sempre para mim, que levianade, que eu não seria leviano o suficiente para dizer isso aqui é só para você, preparei, isso aqui o Espírito falou comigo, irmão, eu estou compartilhando minha meditação com você que eu fiz hoje de manhã, é isso. E eu comecei a me perguntar, o que eu estou entendendo, Senhor? Senhor, o que eu estou custando a entender? Senhor, o que eu não estou entendendo e que eu preciso entender? Eu quero te perguntar nisso nessa manhã para a gente preparar para finalizar. O que eu não estou entendendo que eu preciso entender? Será que tem alguma coisa na sua vida que você precisa entender hoje dessa realidade? Que talvez você não está entendendo, que você está conversando muito, você está discutindo muito, você está esperando muito. O que você precisa entender? O que eu preciso entender nessa manhã? Nesse domingo de redenção, de ressurreição. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. O que eu e você estamos esperando, irmãos? Isso é fundamental, irmãos. Só estão voltando para casa, irmãos. Chega, irmãos. Nós estamos guerreando entre nós. Meu Deus. A gente consegue falir vezes 2, vezes 3. Que a gente está entendendo que a nossa luta é contra carne e sangue. A gente está entendendo que a nossa vida se resume a essa terra. A gente está entendendo que aqui é eternidade. Irmão, a gente está entendendo que nós não suportamos uns aos outros ficar dentro de casa. A gente está entendendo que o que vale é o nosso braço. A gente está entendendo que o nosso argumento é a coisa mais importante do mundo. A gente está entendendo que quando o outro pensa diferente, ainda que eu respeite o outro, eu já estou qualificando ele menor do que eu. A gente está entendendo o que a gente quiser, irmão, menos Jesus. Então, em nome de Jesus, irmão, finalzinho do texto. Jesus vai indo, vou só descrever aqui para você, porque nosso tempo já são 50 minutos de live aqui, preciso terminar. Finalzinho do texto. Eles começam a ficar assim, meio tocados. E aí Jesus relembra eles ainda não viram Jesus, não perceberam Jesus, vai contando desde Moisés, Jesus vai dando uma lição que já foi dada, irmãos. Eles perderam a lição, ou não se apropriaram com o coração da lição que tinha sido dada, e Jesus foi dar a lição de novo. Irmão, Jesus não está contando nada novo aqui não, quando ele vai falando desde Moisés, passando pelos profetas, o que haveria de acontecer. Eu ouso dizer até que eles sabiam de cor, porque como bons judeus, um judeu guardava a lei, meu irmão. Sabia a lei de cor, a Torá toda. Moisés e profetas era dito de cor e salteado a qualquer momento um judeu. Mas Jesus parece que fala as mesmas coisas. Não. Ele traz a essência daquilo que eles não perceberam. E aí,
eles veem Jesus indo, fala, não, não, fica, né? Tem até aquela música, lembra da minha infância, né? Uma música antiga. Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica. Aí Jesus fica, vai lá, senta e desaparece. Irmãos, se eu e você custar a entender, nós vamos ter que se contentar com segundos da presença de Jesus nas nossas vidas. Enquanto a gente podia estar desfrutando de uma dimensão de eternidade que começa aqui e agora, mas que não diz respeito aqui, que aponta para lá. O meu apelo final para você e para mim, como foi meu apelo pessoal hoje na minha meditação pela manhã, é que a gente possa ver e aproveitar Jesus em absolutamente tudo. Só que para isso nós vamos ter que conversar menos, irmãos. Só que para isso nós vamos ter que discutir menos. A gente vai ter que ser humilde, irmãos. A gente vai ter que abrir o baú dos princípios e ter que resgatar alguns que estão lá empoeirados, como a humildade, como os frutos do Espírito. Nós vamos ter que resgatar algumas coisas, irmão, porque senão essa conta não vai fechar, não. E a gente vai ter que continuar vivendo sem ver Jesus. Mesmo que ele esteja, e ele está no caminho presente. Meu desejo, meu apelo para você é que você veja Jesus dentro da sua casa, nessa quarentena. Que você consiga ter o discernimento na hora de ligar e desligar a sua televisão. Que você consiga ter o discernimento na hora de se envolver com o seu WhatsApp, Facebook, por aí vai. Não sou contra isso não, irmãos. Pelo contrário. Agora, isso pode te impedir de ver Jesus, irmão. A maneira como você vai existir com tanto dispositivo ao seu redor nessa realidade. Em nome de Jesus. Feche seus olhos para a gente orar e finalizar. Permita que o Espírito Santo fale com você nessa manhã, nesse tempo de oração agora. Te ajude com seu coração e com a sua mente a perceber aonde você se encaixa nessa palavra. O que precisa ser revisto na sua conversa, nas suas discussões diárias? O que precisa ser revisto quando assuntos são as suas expectativas, a projeção que você faz para o amanhã? E principalmente, o que precisa ser revisto no seu entendimento, na maneira como você está concluindo as coisas, na maneira como você está interpretando a realidade? Como você e eu custamos a entender, irmãos? Como? Ah, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é rico em misericórdia, Deus. Rico em misericórdia, Pai. Como o Senhor foi com esses 2 discípulos, vem sobre nós, Deus. Cada um na sua casa agora. Eu aqui na minha casa, vem sobre nós, Senhor. E fica, que já se faz tarde, Senhor. Fica, Senhor. Fica e nos ajude a mudar a nossa conversa, a nossa discussão. Fica, Senhor, e ajude a mudar a nossa expectativa. Ajude, Senhor, a suprimir essa ansiedade, esse medo que nos invade. E que, na verdade, esse medo e essa ansiedade só aponta para as expectativas que a gente comprou no caminho. O Senhor nunca nos deu, nunca falou sobre ela, mas a gente comprou, que a gente quis. Oh, Senhor, fica e muda o nosso entendimento, a nossa compreensão. Nos livra de perder essa lição, Senhor. Ah, Senhor, nos livra de não ver o Senhor, Pai. Nós queremos te ver, Deus. Toque nos nossos olhos, como os olhos daqueles discípulos no finalzinho foram tocados. Não, Senhor, nós não queremos no final. Toca agora, Senhor. Toca agora, Pai, por favor. Toca nesse domingo de paz, domingo de redenção. Redime o nosso olhar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos David, visitantes. Prazer estar aqui com vocês. Estamos juntos. Eu, caríssimo pastor Alain, pastor Marcos e pastor Éder. Nós 4 que temos esse coração, eu tenho certeza, eu posso afirmar isso sem medo de ser feliz, porque eu conheço os meus irmãos suficientes, esses 3 que eu citei, que eles têm esse rumo junto comigo. Por isso que eu fico livre de trazer essa palavra, que eu sei que eles
assinam embaixo comigo isso, nessa dimensão. Amém, queridos? Quero lembrar você, mais uma vez, que enquanto vídeo somos gratos a Deus pela fidelidade dele em meio a tempos de crise, em meio a tempos de confinamento, em meio a uma reorganização das nossas vidas financeiras. A despeito de tudo isso, o Senhor tem sido fiel e eu quero te desafiar, como eu me desafio e tenho respondido naquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, a ser fiel ao Senhor. Eu vou pedir o Marcos, que é o final dessa nossa live aqui, que ele disponibilize mais uma vez, relembre os irmãos das nossas contas bancárias. E é isso, irmãos, é aquilo que Deus colocar na sua mão, não precisa gerar peso, culpa, não precisa nada, irmão, isso não é nada, não tem nada, amém, irmãos, toca a vida, não tem a ver com cobrança, com peso, não estou aqui para te cobrar, não, irmãos, preste atenção, cuidado que você está entendendo, não estou aqui para te cobrar, não, pode ficar tranquilo, a igreja é do Senhor, eu estou aqui como seu pastor, para te lembrar que mesmo em tempos de crise, como eu me lembro, pode ficar tranquilo, eu me lembro sempre disso, mesmo em tempos de crise, o princípio da obediência ela não muda. Porque se muda, nós entendemos errado. Amém? Muito bom. Deus te abençoe demais. Beijão aqui da Jocum Cerrado para todos vocês e nos vemos, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau a todos. Valeu!